E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar numa história real, um caso que foi parar lá no Superior Tribunal de Justiça e que basicamente define as regras do jogo para fotografia e direito autoral nas redes sociais. É um assunto super importante para todo mundo que cria ou usa conteúdo na internet, então, bora entender como essa história se desenrolou. Mas antes da gente começar, aquele recado de sempre que ajuda demais. Se esse material for útil, já sabe, né? Deixa o like, segue o canal e compartilha. Isso faz uma diferença enorme para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade. Agora, pensa só na seguinte situação. Um fotógrafo faz um trabalho incrível, tira uma foto espetacular e, do nada, descobre que uma empresa está usando essa imagem para vender coisas, ganhar dinheiro, tudo isso sem pedir licença, sem pagar um centavo. Foi exatamente isso que deu início a todo esse caso. Então, vamos lá. Para nossa história, vamos chamar o fotógrafo de João. Ele é um profissional da área e foi a partir da experiência dele que a gente teve essa decisão judicial tão importante sobre o direito de imagem na internet. O que aconteceu foi o seguinte, de forma bem simples. O João colocava as fotos dele num site para vender. Aí uma agência de turismo achou duas fotos lindas de praias do Nordeste e pensou, perfeito. Usaram as imagens em posts no Facebook para divulgar e vender pacotes de viagem. Quando o João descobriu, viu que não tinha recebido nem pedido de autorização, nem crédito, nada. Aí não teve jeito. Ele resolveu levar o caso para a justiça. Só que, claro, toda história tem dois lados, né? A agência de turismo não abaixou a cabeça. Pelo contrário, ela montou uma defesa com argumentos bem específicos para tentar justificar o uso daquelas fotos. Vamos dar uma olhada no que eles alegaram. Basicamente, a defesa da agência se apoiou em alguns pontos. Eles disseram, olha, a gente não tentou fingir que a foto era nossa. Também argumentaram que o uso foi normal, nada de exploração anormal. E o ponto principal foi dizer que, por se tratar de uma paisagem, um lugar turístico, a reprodução seria permitida pela lei, com base no artigo 48 da Lei de Direitos Autorais. Será? E aí, com esses argumentos na mesa, a briga foi para o campo da lei. Afinal, o que a legislação brasileira de direitos autorais diz sobre um caso desses? Para a gente entender a decisão do tribunal, primeiro a gente precisa separar dois tipos de direitos que toda pessoa que cria algo possui. O coração da lei está nesse artigo aí, o artigo 28. Ele é claríssimo. O direito de usar, de aproveitar e de decidir o que fazer com uma obra é exclusivo de quem a criou. Ou seja, em princípio, qualquer outra pessoa que queira usar precisa de uma autorização bem clara, prévia e expressa. Então, para a gente entender melhor, vamos dividir isso. De um lado, temos os direitos patrimoniais. Esses são sobre a grana, a exploração econômica da obra. Eles podem ser vendidos, licenciados, negociados. Do outro lado, tem os direitos morais, que são ligados à honra do criador. É o direito de ter um nome ali, de ser reconhecido como o autor daquela obra. E esse direito é para sempre, não dá para vender nem para abrir mão. No caso do João, os dois direitos estavam sendo discutidos. Lembra que a agência falou de exceções na lei? Pois é, mas essas exceções não são um cheque em branco. Para saber se uma exceção se aplica, existe um padrão internacional chamado Teste dos Três Passos. Ele veio lá da Convenção de Berna, que é um tratado mundial sobre o assunto. Esse teste é como se fosse um filtro triplo. Para um uso sem autorização ser permitido, ele tem que passar pelos três. Primeiro, o uso se encaixa em algum dos casos especiais que a lei prevê. Segundo, esse uso atrapalha o jeito que o autor normalmente ganha dinheiro com a obra. E terceiro, o uso causa algum tipo de prejuízo que não se justifica para o criador. A pergunta era, o uso que a agência fez das fotos passava por esse teste? Olha, só uma pausa rapidinha aqui. Se esse material está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhar? Manda para um amigo, postar nas redes, levar esse conhecimento para mais gente é super importante e nos dá aquele gás para continuar produzindo mais análises como esta. Beleza, a gente já entendeu a treta, os argumentos de cada lado, o que a lei diz. Agora, chegamos no momento da verdade. O caso foi subindo, subindo e parou na mesa da terceira turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que deu a palavra final. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. Depois dessa batalha judicial toda, quem levou a melhor? O fotógrafo João, que teve o trabalho usado sem permissão, ou a agência de turismo com seus argumentos de que podia usar a imagem? A resposta foi João. Simples assim. O STJ deu ganho de causa ao fotógrafo e o porquê dessa decisão é o pulo do gato de toda essa história.
Vamos entender o raciocínio do tribunal. O ponto que decidiu tudo foi a finalidade comercial. A agência não estava só mostrando uma paisagem bonita por mostrar. Ela estava usando a foto como isca para vender pacotes de viagem, para lucrar. Fazendo isso sem dar crédito e sem pedir autorização, ela feriu tanto o direito patrimonial do João, que é o de ganhar dinheiro com o próprio trabalho, quanto o direito moral de ser reconhecido. A corte foi bem dura, viu? Chamou o ato de contrafação, que, trocando em miúdos, é pirataria. Então tá, o que a gente tira de lição prática disso tudo? Essa decisão do STJ não é só sobre o João e a agência. Ela cria um exemplo forte e deixa lições bem claras para quem cria conteúdo e para quem usa conteúdo de outras pessoas na internet. Para facilitar a vida, dá para resumir tudo numas regras de ouro, olha só. Se o uso é pessoal, sem fins lucrativos, o mínimo do mínimo é dar os créditos. Agora, se o uso é comercial, como da agência, aí a autorização tem que ser pedida antes e tem que ser explícita. Se vai ganhar dinheiro com a imagem, se prepare para pagar por uma licença. E a regra mais importante de todas, se bateu a dúvida, a melhor coisa a fazer é não usar a imagem. Simples assim. E para não deixar nenhuma dúvida, vamos fechar com as próprias palavras do resumo da decisão do STJ. O texto diz que a obra artística, como uma foto, é protegida por lei. E usar essa obra em rede social sem consentimento, sem pagamento e sem identificar quem fez, lesiona os direitos patrimoniais e morais do autor. Mais claro que isso, impossível. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais essa análise. Muito obrigada a quem acompanhou até aqui. A gente espera de verdade que tenha ajudado a entender um pouco melhor os direitos e deveres desse nosso mundo digital. E se curtiu esse tipo de conteúdo e quer se aprofundar em outros temas, fica o convite. Segue o Direito Cash lá no Spotify para não perder nenhuma das nossas análises em áudio. Ah, e só para reforçar, o like é muito, mas muito importante mesmo. Ele ajuda as plataformas a entenderem que este conteúdo é relevante e a mostrar para mais gente. Contamos com essa força. E para quem prefere o formato em vídeo, essa análise completa e muitas outras também estão disponíveis lá no YouTube e no TikTok do Direito Cash. É só procurar a gente por lá. Para fechar, queria deixar uma pergunta no ar. Uma situação assim, parecida com a do João, já aconteceu com alguém que vocês conhecem? A conversa continua aqui nos comentários. Se tiver alguma história, compartilha com a gente. Um abraço e até a próxima.